Vamos lá no Bolsonaro. A centro-direita ganhou as eleições em 2018, nível presidencial. Porra, centro-direita, tu foi bonzinho. Liberais e conservadores. A esquerda perdeu a eleição presidencial de 2018. 2018. Uhum. Aí quando chegou em 2020, todos os partidos de esquerda perderam. Todos. O PMDB perdeu 730 prefeituras, o PSDB perdeu 270 prefeituras, o PT perdeu 1.000 prefeituras. Toda a esquerda desceu. Toda a esquerda desceu. E a centro-direita aumentou a eleição. Uhum. Tanto que nós tivemos muita dificuldade nos primeiros 2 anos, nos outros, no terceiro e no quarto, nós tivemos mais apoio parlamentar para fazer uma opção de coisa. E nessa eleição agora, possivelmente a centro-direita continua avançando. O Bolsonaro, quando chegou lá, só tinha temas. Ele propôs uma mudança na política brasileira. Temática. Ou seja, em vez de um partido de esquerda comprar um de direita, e aí eu não vou falar nada que não tenha sido falado por eles mesmos. Então eu vou dizer assim, olha, por exemplo, o PT acusou o PSDB de comprar a reeleição do Fernando Henrique. Foi o PT que acusou o Fernando Henrique do maior crime contra a democracia brasileira, que foi comprar a reeleição. Eu, por exemplo, escrevi anos contra a reeleição. Eu prefiro um mandato de 5 anos, sem direito à reeleição, do que a reeleição. Concordo. Lá atrás, eu não votei no Fernando Henrique no segundo turno por causa disso. Eu nem vou dizer em quem eu votei. Vocês vão achar engraçadíssimo. Mas eu não vou falar. Por enquanto. Bom. Porque... O Guedes nem foi embora, já quer votar a segunda vez, tá vendo? Foi um erro. Esse negócio da reeleição é um erro. Até me perguntaram, pô, mas você falou isso e agora está defendendo a reeleição do Bolsonaro? Eu falei, vem cá, se tivesse tido um Lula, uma Dilma e um Fernando Henrique, dava um Bolsonaro só dava. Agora, com 2 Dilma, 2 Lula e 2 Fernando Henrique, pô, precisa de 2 Bolsonaro, de repente, para dar uma consertada nesse troço aí. Uhum. Mas, conceitualmente, eu não gosto da ideia da reeleição. Só que nós tivemos só 2 anos de governo, porque tivemos um Covid para lutar contra. Então, do ponto de vista de falar assim, não, o Bolsonaro hoje está frágil em relação àquela ocasião, eu não acho, não. Eu digo mais Bolsonaro... externamente. Não, acho que essa mídia toda vai continuar a pressão. Deixa eu te falar. Eu acho o seguinte, ele ganhou aquela eleição, a centro-direita aumentou a representatividade no Congresso, essa é uma verdade, isso é um fato, vai lá e conta. Uhum. Vai lá e conta quantos tem na centro-direita em relação ao que era a esquerda. O PSDB, o PT destruiu o PSDB. E eu não entendo de política, mas eu vi o PT destruir o PSDB. O PSDB acabou. Foi destruído pelo PT. Foi o que nós chamamos de princípio de Gauss na Guerra Revolucionária. São os 2 animais mais parecidos que competem, são os 2 predadores, um acaba dominando o nicho ecológico. Se os 2 se alimentam do mesmo nicho ecológico, acaba. Então eles fingiam que tinha direita e esquerda no Brasil, nunca teve. O Fernando Henrique gostou da eleição do Lula. Ele gostou, quando o Serra perdeu. Então, um jogo de vaidade. Não é direita, vai. É claro que ele não é. Ele é social-democrata. Assim como o governo do PT não foi tanto assim de esquerda também. Não, escuta, eles são social-democratas. Você tem várias variantes. Você tem a de punhos de renda, que era o PSDB. Você tem a de chão de fábrica, que é o PT. Você tem a reformista, que é o Ciro. Mas você só podia votar na esquerda, o Saci Pererê, só com aquela perninha ali que tinha. E aí você tinha, inclusive, o toma lá da cara, isso. Quer dizer, era como é que pode um PT fazer o mensalão? O Roberto Jefferson se confessou dizendo assim, ó, eu sou de direita e tenho muita raiva de eu ter sido aliciado pela esquerda. Quer dizer, como é que pode um cara de esquerda dar o Correios para um outro cara e falar que isso aí é uma política construtiva e uma política... Essa é a boa política? Não. Essa é uma política muito ruim. O mensalão foi um negócio muito ruim. Então,
diabo era isso? Aí entra o Bolsonaro e fala assim, bancada da segurança, bancada agrícola, agronegócio. Ele tentou criar um novo vetor, como é nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos. São perspectivas, visões de mundo um pouco diferentes. Não tem negócio, ó, eu compro você, você vem me apoiar aqui, depois eu compro você, você te apoia lá. Não é isso. Então, esse arco de alianças, se é feito à base de dinheiro, não é legal. Agora, o Bolsonaro fez um negócio temático. Então, ele chegou com temas na cabeça, mas sem o apoio concreto. Foi uma dificuldade. Mas nós tivemos um amadurecimento do sistema político brasileiro e conseguimos ir fazendo as reformas, trabalhando às vezes até com gente que estava do outro lado, mas que entendia a necessidade de fazer reformas. Isso foi uma aposta que eu sempre fiz na democracia brasileira. Todo mundo dizendo, pô, o risco para a democracia. Eu falei, não. Ah, mas o presidente xinga. Pô, o presidente está mais para um torcedor do Palmeiras, pô. Ele, pô, se o juiz estiver mexendo lá no jogo, o cara acha que está prejudicando ele, xinga o juiz e tal, mas não joga garrafa em ninguém, nunca cruzou as 4 linhas. Mandou prender alguém? Perseguiu algum jornalista? Fechou algum jornal? Não fez nada disso. Então, ele lançou temas. E a política brasileira está se organizando agora em torno de temas. Então, agora tem do lado aborto, vida, fechar a economia, abrir, mais imposto, menos imposto. Agronegócio, não, eu quero. Pode invadir terra, porque afinal de contas a terra. Pode roubar celular, não pode. Então, mas em compensação nós damos. O que é. E a democracia brasileira está progredindo, porque é aquilo, vai buscando o equilíbrio. Um liberal como eu sei que a renda mínima era uma proposta do Milton Friedman, de Chicago, que foi defendida no Brasil pelo Suplicy, PT. É defendida até hoje. Pois é. Ele me mandou um livro outro dia, me mandou alguns livros interessantes, Utopia, uns livros. É um cara interessante, uma figura interessante. Eu cheguei a Brasília, eu cheguei a elogiar. Falei, olha, a ideia de... Eu cheguei a elogiar, falei assim, olha, a ideia de renda básica que o Suplicy defende é uma ideia boa, nossa ideia de renda básica é um pouco nessa direção e tal. Então, quando a coisa é boa para o Brasil, a gente faz, a gente quer fazer. Eu lamentei muito essa radicalização que teve, porque isso, a minha ideia até no início era justamente que tivesse um caminho do meio aí, com jovens, que fosse para uma direção um pouco mais calma e tal, mas aparentemente a esquerda é tão intolerante quanto ela acusa a direita de ser. Ela é intolerante, ela não deu um dia de paz, um dia de sossego. Ela mente, ela inventa fatos. É um negócio cruel, injusto, parcial. Então, me incomoda isso. O radicalismo me incomoda. Agora, você tem que escolher. E eu sou um liberal, eu escolhi o caminho da prosperidade. Então, se o modelo econômico deles é diferente, eu fico do lado de cá. Porque eu sei que o do lado de cá traz prosperidade, traz liberdade, traz progresso cultural, material, intelectual. É uma longa tradição. A democracia não foi inventada anteontem. O capitalismo também não foi inventado anteontem por meia dúzia de exploradores ingleses, como eles acham. Não tem nada disso. Os fenícios, os assírios, os babilônios tinham mercado. Pega as cartas de Cortés para Filipe. Os prédios entre os astecas, os prédios ele chegando a Tenochtitlán, os prédios são mais altos que os de Granada, mercados imensos, pessoas cortando cabelo e pagando com peles de animais, fantástico, fabuloso. Pô, entre os astecas tinha mercado, assírios, babilônios, isso é um algoritmo de cooperação humana. Não foram 2 ingleses que inventaram para explorar o trabalho, não tem nada disso, não tem nada disso, é ignorância histórica, inclusive. Então, eu preferia que nós estivéssemos dando um passo para o futuro, melhor. Eu acredito que nós vamos chegar lá. Mas, se hoje a opção é essa, a minha é clara. A minha é clara.
Um lado está defendendo a liberdade, o outro fala em meios de comunicação, em censura de mídia. Eu não vi o Bolsonaro xingado todo dia. Eu nunca vi ele mandar. Ele xinga. O cara xinga ele xinga de volta. Maus modos, faltou postura presidencial. Pô, prefiro um cara que xinga de volta que um cara que manda fechar o jornal ou que manda prender alguém. Que história é essa? O cara é xingado de manhã, de tarde, de noite, o dia inteiro. Aí quando ele xinga de volta, pô, olha que absurdo, chamou não sei quem disso ou daquilo. Pô, ele é xingado todo dia, pô. O cara xinga ele de genocida todo dia. Ele pode chamar um de ladrão, pode chamar outro de juiz ladrão, pode chamar... Pô, todo mundo xinga todo mundo, por que só ele pode ser xingado? Então eu estou falando aqui como um cidadão brasileiro. Isso aqui não é ministro, tem nada a ver. Ministro, se você fizer uma pergunta dessa, eu vou dar um sorriso e falar assim, olha, infelizmente eu não Prefiro vou comentar. não comentar. Prefiro não comentar. Agora, eu como cidadão, eu gostaria que todo mundo tivesse respeito. Todo mundo exige dele um respeito que não dão a ele. A pessoa tem 70, 60 milhões de votos, é desrespeitado diariamente. Aí reage da forma tosca dele. Fala, vá se fuder, cara. Aí todo mundo, nossa, olha o que ele falou, mandou o cara se fuder. Pô, chamaram o cara de genocida, chamaram o cara de assassino, pô. Isso é um desrespeito total com o cargo mais importante. Se você desrespeita a presidência da República, você quer o quê? Entendeu? Então, vamos manter bola baixa, todo mundo baixa a bolinha aí, vamos jogando e parar com a confusão, não é isso? Então, em relação a ele, as perspectivas, ele reeleito, o Brasil segue voando. Vamos crescer 3,5 de novo, essas formas vão avançar, ele vai botar mais 2 juízes no Supremo, já tinha 2, vai para 4, aí vai botar alguém lá. O André Mendonça está mandando fechar algum jornal, prender alguém, fazer alguma coisa. Não, o cara está lá e vai se limitar a interpretar a Constituição. Ah, mas ele pode... Sim, os conservadores também têm representantes na Suprema Corte. Ele pode decidir, às vezes, para um lado. Eu, como liberal, eu compreendo os dois lados. Eu compreendo. Não é difícil ser liberal no meio desse... Sempre foi na história da humanidade. Fazer um liberal leva 40, 50 anos. Fazer um socialista leva 15 minutos. E fazer alguém que reage ao socialismo leva outros 15 minutos. Socialismo é 15 minutos. Coração cheio de ideias, muito ideal... quero fraternidade e tal. Aí pega uma pedra, entra na casa do outro e toma um negócio. Aí em 15 minutos você criou também a direita que vai reagir. O cara entrou na sua casa, tomou seu celular e acharam normal, ele vai reagir. Leva 15 minutos fazer um de um lado ou um do outro. Vai fazer um liberal, 30 anos. Respeitar a opinião dos outros é difícil. Eu também, quantas vezes eu tive vontade de xingar todo mundo? Difícil. Eu tive que desenvolver virtudes que eu nunca tive no governo. Minha vontade também é xingar toda hora, chutar o balde. Mas não. Tem 200 milhões de pessoas esperando que você faça ali a coisa certa o tempo inteiro, direitinho. Então é uma força. Eu não tenho as virtudes todas que são necessárias. Tem que desenvolver, cara. Difícil pra caramba. Agora, eu era muito mais abrasivo antes de eu chegar ali. Quando eu cheguei ali, eu tive que... Senão você sai rápido, né? Porque se você falar o que você pensa mesmo, às vezes, rapidinho ali... Primeira semana arrumou uma briga lá na Câmara mesmo. Uhum. Mas cheguei cheio de amor para dar. Cheio de vontade de ter ajuda, de ajudar, de consertar. Curiosamente, essa doença tirou de cada um de nós o que cada um tem de melhor e o que cada um tem de pior.